deixa eu me organizar aqui e já daremos início. Você que já está sentado, bem acomodado, eu já queria que você vá abrindo a sua Bíblia aí, a carta de Paulo aos Efésios, e vai localizando aí o capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos localizar no capítulo 1. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa manhã de sábado e poder presenciar mais uma edição da EBOM 2025, desta bela igreja que se preocupa em instruir, em ensinar, partilhar o saber da palavra de Deus dentro dessa modalidade. Eu me sinto muito feliz e honrado, porque no ano passado tive em Deus a oportunidade de participar e hoje aqui estou mais uma vez, e o desejo do meu coração é dar uma contribuição para o seu crescimento e para o seu amadurecimento no tocante a esse tema que é extremamente importante. Quero agradecer ao pastor da igreja, ao pastor Samuel. Deus abençoe muito o senhor, dando ao Senhor longevidade, vida, saúde, paz, prosperidade, para que o Senhor continue na direção do Espírito Santo, conduzindo a obra de Deus, que Deus tem lhe confiado. Ao pastor André Felipe, que é um jovem pastor, já disse isso a ele no ano passado, tornei a dizer agora também nessa abertura de ano, a minha admiração que eu tenho ver pastores jovens, né? Com uma grande responsabilidade, mas a gente sabe também que a medida da responsabilidade cresce com sabedoria e maturidade dada por Deus. A todos os pastores, tá? Deus abençoe, que eu já fui informado que vocês vêm de longe, né? Os pastores de congregação que vêm de longe. Então Deus abençoe, que seja um dia extremamente proveitoso, viu, gente? Que seja um dia proveitoso para que a gente possa crescer e amadurecer na força da palavra de Deus. Meu amigo pastor André Luiz, um grande mestre, ainda bem que eu vou falar antes dele, é uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande. Eu tenho certeza que, eu até vou dizer assim, o time em si é um time que tem o meu carinho, o meu respeito, foi bem escolhido, quero acreditar. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã, tarde e finalzinho de tarde, muito proveitoso para cada um de nós, tá bom? Vamos lá, pessoal, já está aqui no esquema, eu olho para onde? Para cá. Já chegou? Já chegou? Ok. Então vamos lá, pessoal, vou fazer o seguinte, eu posso tomar a liberdade de pegar o púlpito e colocar aqui para eu poder fazer esse movimento? Algum problema, pastor? Algum problema? Então, querer os obreiros aqui, podem me ajudar? Alguns com o varão aqui? Ou senão eu consigo. E aí eu prefiro. Você consegue me enxergar? Muito bem. Porque daqui eu consigo fazer um movimento na diagonal para a gente poder conversar melhor. Pode colocar na tela para mim, por gentileza? Então, essa edição da EBOM vai ser trabalhada a carta de Paulo aos Efésios e ela foi segmentada por tema, e o tema que foi dado a mim é sobre a iluminação espiritual dos cristãos, segundo a carta de Paulo aos Efésios. E aí eu coloquei aqui uma imagem de inteligência artificial, e essa imagem vai nos dar uma ideia de um senhor de idade, né, digamos assim, e sendo impactado por determinadas faíscas, que seriam, de certo modo, esse momento da iluminação espiritual. A minha fala aqui, primeiro eu vou comunicar essas verdades que Deus colocou no meu coração, e se houver, dependendo do tempo que eu for concluir, eu particularmente gosto. De repente você pode fazer a sua pergunta, você pode fazer uma anotação, e se de repente eu terminar antes do prazo que eu tenho aqui estabelecido, a gente pode gerar um momento de conversa. Eu não me oponho a isso. Claro que eu vou responder dentro daquilo que é meu tema, e se for um outro, posso dar uma colher de chá aqui, ajudando aqui e ali. Mas a bem da verdade é que a gente precisa se debruçar sobre a carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Então, seria importante que você, à medida que eu for discorrendo sobre o assunto, vai aí trazendo algum tipo de elucidação que, de certo modo, possa trazer acréscimo à minha fala, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, vamos ler a Bíblia Sagrada. Sentado como você está, abra sua Bíblia aí na carta aos Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. 1:14. Carta de Paulo aos Efésios, 1:14. 1:14. Nós vamos ler do 14 até o 23. 1:14. É dito assim. Se achou, diga eu achei. Um pouquinho mais alto. Você tomou café? Eu achei.
Valeu, obrigado. É dito assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, versículo 15, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento ou do coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da sua glória na sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado poder, potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos, ou que cumpre tudo em todos, tá certo? Texto difícil, hein? Texto difícil. Mas nós vamos fazer agora uma segmentação importantíssima. Vamos lá. Pessoal, preste atenção na tela agora. A seção de Efésios 1, 15 ao 23 está circulada. Ela dá-nos um recorte sobre uma oração transcrita. O que é uma oração transcrita? Graças a Deus, o apóstolo Paulo, aí dando um recado para as irmãs, né? Homens não fazem muito isso, ou não faziam, não sei se fazem. O apóstolo Paulo tinha uma vontade de transcrever as orações. Que coisa legal. Então, normalmente você ora, mas quase ninguém tem o hábito de escrever a oração. Graças a Deus, o apóstolo Paulo tinha esse hábito de transcrever a oração. Então, o que nós acabamos de ler na carta aos Efésios é uma oração transcrita. Ou seja, ele fala essa oração, verbalizou essa oração, e em algum momento ele replicou, ele reproduziu essa oração e transcreveu essa oração. Transcrevendo a oração, a gente então consegue estudar a oração de Paulo. Quero deixar claro para você que, para falar sobre o tema da iluminação espiritual do crente, o que nós estamos fazendo? Vamos ter que estudar a oração do apóstolo Paulo, que é de onde é o lugar de onde vem esse tema. Então a gente precisa saber. Vamos conhecer um pouquinho sobre a segmentação dessa oração do apóstolo Paulo, e aí sim a gente vai tentar saber como Paulo entendeu esse tema da iluminação espiritual do crente, tá certo? Então vamos lá. Repetindo, a seção de Efésios 1, do 15 ao 23, dá-nos um recorte da oração transcrita de Paulo, preso em Roma, no início dos anos 60. A oração em si deve ser observada, atenção para a tela, deve ser observada sentença por sentença. Então, um pouquinho de paciência, a gente vai debruçar sobre essa oração sentença por sentença, tá certo? Pois, além de ser complexa, né, escrevi errado ali, além de complexa, ela envolve uma tríplice dinamicidade. Se você consegue repetir, tríplice dinamicidade. E essa dinamicidade, ou dinâmica tão somente, por que ela é tríplice? Porque ela envolve toda a realização cristã. Ou seja, a vida cristã se realiza de maneira tridimensional. Eu, enquanto indivíduo, busco a Deus, esse Deus que se realiza em mim individualmente, mas cujo objetivo maior é partilhar isso de maneira comunitária. Então, é a ideia do eu, Deus, nós. Ou Deus, eu, nós. Deus, eu, nós. Essa é a dinâmica da vida cristã. Ou seja, você conhece a Jesus, Jesus se realiza individualmente em você, e essa realização individual tem por finalidade maior essa partilha comunitária, essa vivência eclesiástica. Não é o que a gente está fazendo isso aqui agora? Todos nós buscamos a Deus individualmente, mas todos nós falamos de Deus ou a partir de Deus de maneira comunitária. Quem é pastor, quem é pregador, quem dirige, quem lidera algum trabalho. Então, essa tríplice dinamicidade, ela não serve só para agora não, tá, gente? Ela serve para toda a sua vida cristã, diga-se de passagem. Então agora a gente vai ser introduzido dentro desse ambiente, mas isso aqui vai servir para você até a volta de Jesus. Quem entendeu isso, diga um amém. Valeu, obrigado. Vamos lá. Então, número 1, ou letra A, a divindade, que é o nosso Deus, tá certo? E aqui eu vou entrar numa partezinha que vai ser muito importante a nossa compreensão. A semelhança da compreensão do apóstolo Paulo, diga-se de passagem,
o sujeito orante. É importante estar passando para cá, tá, gente? A gente não se fala que aquele que ora não é orador, tá, gente? Aquele que ora é orante. É orante, tá bom? Então a gente está passando, como a gente está passando pelo tema, é importante dar essas informações. Então o irmão vai fazer a oração. Não é orador, ele é orante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a divindade, que é, entre aspas, o objeto buscado pelo orante. Estou fazendo uma oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Então, Deus se torna, entre aspas, o objeto buscado pelo sujeito orante. Não estou dificultando não, né? Então, Deus é o objeto buscado pelo sujeito orante. Esse sujeito orante, ele é um indivíduo que capta, de certo modo, essa experiência de Deus, mas a finalidade maior é ele não represar isso em si, é ele partilhar isso com o seu próximo, é ele partilhar isso com a sua comunidade. Então, grosso modo, desculpa, então, grosso modo, é sobre isso que a gente vai tratar. Aí eu já vou dar uma dica para você. Pense a sua vida cristã à luz dessa tríplice dinamicidade, porque ela é o sentido da vida cristã de modo geral, tá certo? Vamos lá então. Então, passando, o que nós temos no texto que nós acabamos de ler? O que nós temos nesse texto? Primeiro, Paulo então ensina-nos a organizar essa dinamicidade na seguinte estrutura. Número 1, a quem nós oramos? Ninguém tem dúvida. Embora você não tenha dúvida, eu acho que o tópico primeiro aqui ainda carece de uma reverificação. E é o que eu vou fazer aqui, nessa manhã. Ou seja, Douglas, a quem nós oramos? Você já sabe a quem nós oramos. Mas a maneira a qual nós oramos é a correta? Será que Paulo oraria da maneira como a gente ora? Ou o oposto? Será que a gente está orando da mesma maneira como Paulo estaria orando? É o que veremos. 2. O que, em termos de conteúdo, orar? Eu não estou falando de oração, tá, gente? Minha fala aqui não é sobre oração, é sobre a iluminação do crente. Só que essa iluminação do crente está acomodada em uma oração que Paulo escreveu. O tema está acomodado na oração de Paulo. Então a gente precisa conhecer a oração para poder saber qual é o conceito que ele traz de iluminação na vida do crente, tá certo? Então, número 2, o que, em termos de conteúdo, orar? Estou passando aqui, então é importante que quando a gente vai passando por esses tópicos que a gente não vai se debruçar, pelo menos a gente dá a informação, né? Gente, eu acho que você já sabe disso, você não é livre para orar por tudo aquilo que você quiser. Você sabe disso, tá? Você não é porque você tem a liberdade de orar, que você não precisa de um padre e nem de um pastor, que você é livre para você poder orar pedindo a Deus coisas absurdas. Por exemplo, você não é tão livre assim. Então, ter para a sua oração um critério, tem um normativo, coisa do tipo, que a gente precisa saber, tá certo? E por quem nós oramos. Agora, percebeu, irmão, que nesse meu momento introdutório aqui, nós estamos exatamente tocando no âmago da realização da vida cristã? Primeiro, daquela tríplice dimensionalidade. Deus Pai, com o indivíduo que é o sujeito orante e a comunidade para quem ele fala. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo vai se realizar aqui. A quem nós oramos? Ao Deus Trino, que nós vamos falar. Em termos de conteúdo, o que orar? É para pedir a iluminação cristã sobre a vida, de modo geral. E por quem nós oramos? Ou seja, na sua finalidade maior, ou no término desse momento, o que pensar daqui para frente? Eu acho que o apóstolo Paulo vai nos ajudar. Se estivéssemos aí com muito respeito às irmãs de uma nação, o apóstolo Paulo com certeza seria pregador em congressos da CIB, círculos de oração, porque o apóstolo Paulo certamente daria um baita de um ensinamento de um seminário excelente sobre a oração do ponto de vista técnico. E talvez você se pergunte, Douglas, seria necessário um tipo de seminário para falar tecnicamente sobre oração? Eu julgo que sim. Mas isso aí é uma conversa para uma outra ocasião. Então, o que nós vamos falar aqui agora? Primeiro, a quem nós oramos.
Repita após mim. A Deus. Um pouquinho mais forte, tá com certeza? A Deus. Valeu, obrigado. Você tem certeza? Então, a quem nós oramos? A Deus. Preste atenção. Se Paulo está, eu coloquei entre aspas no versículo de número 17, Paulo está em estado de graça. Paulo está em estado de graça. Então, em estado de graça, Paulo coloca-se em oração. Começamos aqui, não é uma polêmica, mas nós estamos numa é bom. É bom, é bom. É bom, porque é um lugar de aprender. É bom, porque é um lugar onde nós temos a oportunidade de aprender verdades importantes. E a primeira verdade é esta daqui. Vamos lá. Em estado de graça, Paulo coloca-se em oração ao Deus de Jesus. Vamos observar. Capítulo de número 1, versículo de número 17. Bíblia Sagrada, por gentileza. Eu esqueci de avisar, mas esses slides vão ficar para vocês, sem exatamente nenhum custo adicional. Pastor, gostei da apresentação. Não faço a mínima ideia. A irmã Ana Leal já está lá com os slides e ela vai fazer com que esses slides cheguem até vocês, caso vocês gostem. Se gostar, eu que fiz. Se não gostar, o mestre André. Estou brincando, tá? Vamos lá. Em estado de graça, Paulo se coloca em oração ao Deus de Jesus. Olha o versículo 17. Versículo 17 da carta aos Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Deus de Jesus. Mas vem cá, aí eu pergunto agora para vocês. Mas Jesus não é Deus? Se Jesus é Deus, por que Paulo não está orando ao Deus Jesus, mas sim ao Deus de Jesus? Agora eu que pergunto. Ele não está orando ao Deus Jesus. Ele está orando ao Deus de Jesus. Como se Jesus não somente fosse Deus, mas também tivesse Deus. Muito bem. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê para o seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui é o primeiro ponto que a gente precisa se debruçar. Primeiro ponto, em estado de graça, Paulo coloca-se em oração ao Deus de Jesus pelos cristãos efesinos ou efésios, tá certo, não estaria errado, tá bom? Conforme é dito no versículo de número 17. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso aqui. Paulo, ele é um crente trinitário, diga-se de passagem. Paulo, ele é um crente trinitário, diga-se de passagem, mas em estado de graça, vou explicar isso melhor, em estado de graça, ele consegue entender o coração, o âmago da realização da vida cristã. Preste atenção, observe que eu coloquei aqui embaixo 2 textos. O primeiro, Romanos 1:9. O segundo, Filipenses 3:3. Observe para a tela. Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 9, Paulo diz assim: pois Deus a quem sirvo em meu espírito. Pois Deus a quem sirvo no meu espírito. Então, compreensão básica dessa antropologia humana, evidentemente, tricotômica, corpo, alma e espírito, Paulo, ele entende que a realização de onde o indivíduo capta Deus não pode ser a partir dos sentidos, mas a partir do espírito. Eu não sei se eu estou facilitando. O que é Deus a partir dos sentidos? Deus no falar, Deus no ouvir, Deus no sentir, Deus no pegar, Deus no movimentar. Não. Isso só pode ser uma reação de um contato de Deus no coração do ser humano, digamos assim. Na caixa preta do ser humano, ou seja, no espírito humano. Quem está entendendo, diga amém. Vou dizer novamente. Então, todos nós associamos o contato que a pessoa tem com Deus a partir dos sentidos. Então, eu ponho para fora o nível de relacionamento que eu tenho com Deus e você
pelos meus sentidos, os 5, lembra, gente, dos 5 sentidos? Então eu pelos meus 5 sentidos e você pelos seus 5 sentidos, chegamos à conclusão que Deus está em mim e Deus também está em você. Não é isso que o apóstolo Paulo considerava o lugar onde Deus realizava o seu contato com a gente, contato em termos de moradia, mas sim no Espírito, só você prestar atenção, pois Deus, a quem sirvo no Espírito, uma coisa mais visceral, é uma coisa mais visceral, Deus, a quem sirvo no meu Espírito, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de que nunca deixo de fazer menção de vocês nas minhas orações. Agora, observe sequencialmente a carta aos Filipenses, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Agora, esse Espírito é o Espírito dele. Que coisa de doido. Vou facilitar a tua vida. Então, vamos lá. Perceba que Paulo diz que serve a Deus no Espírito. No entanto, na mesma medida que ele serve a Deus no Espírito, ele entende que o Espírito de Deus tem algo dele. Algo dele de Paulo. Eu já vou adiantar, porque eu acho que vai dar uma pequena polêmica, mas eu acho que se você acreditar e ficar até o fim, a gente vai desobstruir. É aquela ideia de que estaria o ser humano em uma posição privilegiada diante de Deus, ou o ser humano é nada e ninguém diante de Deus, tal como criou-se essa concepção na teologia reformada. Você sabe que a teologia reformada tem um tópico lá chamado de depravação total, que diz que o ser humano não é nada e é uma fagulha diante de Deus. Tá bom. O tema que vocês escolheram vai colidir com essa concepção. Vai colidir com essa concepção porque vai trazer para nós, já vou adiantar, não somente uma sensação de importância, como também a constatação de que eu posso ser uma herança para Deus. E ao invés de Deus ser a minha herança, há a possibilidade de eu e você sermos a herança de Deus. É o que veremos. Primeiro deixa eu perguntar. Todo mundo caminhando comigo, diga amém. Ok, obrigado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Nós vamos entender isso melhor agora. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. O 10 a gente já conhece, o 9 a gente já conhece, o 10 é importante. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Verso 10. Presta atenção no verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. Esse Espírito penetra todas as coisas. Repita para mim, todas as coisas. Ok, presta atenção. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito penetra as profundezas de Deus. Agora, Paulo vai fazer uma pergunta retórica. Porque qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Uau! Olha para cá. Eu sou, em tese, corpo, alma e espírito. O que Paulo está perguntando é o seguinte: qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o espírito do homem? Então é como se você estivesse olhando para mim e entendesse da seguinte maneira: tudo que você está conhecendo a meu respeito, só é aquilo que eu permito ser posto para fora. Só que o eu de verdade é o que está aqui? É o que está aqui? Ok, obrigado pela participação. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então o apóstolo Paulo está dizendo que é o seguinte: se você quiser me conhecer de verdade, se você quiser saber quem eu sou de verdade, esse eu de verdade, que é o eu, para além do que eu ponho para fora, está no meu espírito. Quem entendeu, diga amém. Uau, olha que notícia boa para a gente que é pentecostal. Olha o versículo da continuidade. Assim também,
ninguém sabe mais as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que significa dizer que tanto o homem é conhecido nas suas entranhas pelo seu Espírito, assim também o próprio Deus. Quem quiser conhecer Deus nas suas entranhas, precisa do quê? Precisa do Espírito. Precisa do Espírito. Aí a gente entra nesse tema que me foi posto, falar sobre a iluminação do crente. Essa iluminação não poderá ser dada pela pessoa do Pai, não poderá ser dada pela pessoa do Filho, muito pelo contrário, só possibilitará ser acessada pela pessoa do Espírito. Pergunte para mim, por quê? Fala um pouquinho mais alto, você tomou café, por quê? É óbvio, crente, porque o Espírito é quem tem a autorização para poder acessar aquilo que Paulo chama de profundezas do Pai. Meu amigo, o Espírito Santo de Deus, ele é o Deus autorizado a mergulhar no segredo do Pai, nas profundezas do Pai. Essa expressão, de fato, me causa perplexidade, porque o texto bíblico diz, assim também, ninguém sabe mais as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí, qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe mais as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, esse Deus, interessado em ser conhecido por você, ele deu a pessoa do Espírito para que não somente facilitasse, é mais do que isso, não somente facilitasse, mas que desse a nós a oportunidade de conhecê-lo nas suas vísceras, me permita dizer dessa maneira, conhecer nas suas entranhas, o que significa dizer que nós, pentecostais, já estamos num bom caminho, porque nós não abafamos o poder do Espírito, nós acreditamos no poder do Espírito. Agora, o Espírito é mais do que sentir a pentecostalidade na religião. O Espírito me permite entrar no segredo do Pai para poder conhecê-lo melhor. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Vou fazer uma pergunta óbvia, hein? Quem é o segredo do Pai revelado? Eu acho que alguém vai falar sobre isso, mistério oculto, não vai, irmã Leal? Quem é? Então ela vai responder. Quem é o segredo oculto do Pai? É Jesus. Então o que você precisa entender? Quando Paulo fala assim, ó, eu estou orando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Obrigado, meu irmão. Eu só espero não tossir. Se eu tossir, tu tira, tá bom? Por gentileza. Me ajudou bastante, que bênção. Quem está comigo aqui, diga amém. Maravilha. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu estou orando ao Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai da glória, ele está fazendo uma intercambiação. E se você não entender isso, me desculpa, você é um pouquinho grosso agora. Eu presumo, meu amigo pastor Samuel, eu presumo que os crentes não estão sabendo disso. Ou seja, estão orando com fé, não é ruim. Mas o fato de você orar com fé, até em estado de socorro, não quer dizer que você deva ser displicente em saber como transcorre de maneira organizacional esse caminho que me liga à tríplice dimensionalidade. O Pai, o Filho e a comunidade para quem fala. Deu para entender? Vou tentar melhorar. Pastor, mas eu achava que é só assim, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Beleza, estou dando uma colher de chá. Até hoje, que hoje a gente tem uma edição de Ebon. E nessa edição, é o momento que a gente para, reflete, alinha, corrige e avança. Quem acredita nisso, diga amém. Então, por que não aprender melhor? Por que não? Tá certo? Então, o que eu mostrei nesses dois textos para vocês? Que tem uma simbiose, uma conexão entre esse espírito humano que salta no poder do Espírito Divino, de tal maneira que o meu espírito humano comunica as minhas coisas ocultas ao Espírito de Deus e o Espírito de Deus, por sua vez, comunica as coisas ocultas. Quais são as coisas ocultas? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não chegou, que é o mistério oculto que já foi revelado. Começa com J, alguém sabe dizer? Jesus. Você pode dizer glória a Deus aí?
Muito bem. Então, isso aqui é o estado de graça que o apóstolo Paulo pode dizer. Ou seja, em tom de alegria, de felicidade, porque recebeu boas notícias da comunidade dos Efésios. Não se esqueça que Paulo está preso em Roma. Ele se coloca de joelho e faz esta oração, que é o que nós estamos estudando aqui agora. Vamos lá. Passando aqui. Foi. Ah, vai. Muito bem. Foi aí? Já foi aqui para mim. Ok. Aí agora você vai observar isso aqui, ó. Eu coloquei a setinha para poder dar destaque. Observe. Em estado de graça, Paulo coloca-se em oração ao Deus de Jesus pelos cristãos efesinos, conforme é dito no versículo 7. Agora, olha o que Paulo quer nos ensinar, cavaleiros e damas. Paulo nos ensina a ter uma devoção trinitária organizada. A gente pode repetir isso no 3? Só o que está negritado, devoção trinitária organizada. Vamos lá. 1, 2, 3. Devoção trinitária organizada. Mais uma vez. Devoção trinitária organizada. Uau! Então vamos lá. Quando eu leio, não precisa ler de novo. Eu já li, você também já leu. Eu estou orando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então ele está orando a Deus, pedindo para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação para o conhecimento dele mesmo. Gente, é um pouquinho difícil, mas não é tanto. Então vamos lá. Paulo está orando. Eu estou orando para quem? Eu estou orando para o Deus de Jesus. Eu não estou orando a Jesus. Eu estou orando para o Deus de Jesus. O Deus de Jesus para quê? Para que o Deus de Jesus me dê a possibilidade de entrar nas suas profundezas, nas suas vísceras, onde elas estão. Começa com com o Espírito. Então, eu preciso, Deus, Pai Todo-Poderoso, me permita conhecer o Senhor melhor. Imagina se eu estivesse falando com um interlocutor invisível. Deus Todo-Poderoso, me dê a possibilidade de conhecê-lo melhor. Como eu consigo conhecê-lo melhor? Pelo espírito de sabedoria e de revelação. Olha o texto. Não sei se eu coloquei ele aqui agora. Gente, eu vou fazer o seguinte. Uma pausazinha para poder fazer o seguinte exercício. Você vai me escutar com seus ouvidos, é claro. Mas eu não quero você olhando para mim agora. Então nós vamos fazer os dois exercícios. Você vai olhar para a sua Bíblia, mas vai estar com o seu ouvido atento à minha voz, ok? Todo mundo olhando para a sua Bíblia, por gentileza. Efésios 1, 17. Se você trouxe uma canetinha, tem gente que não gosta de rasurar a Bíblia. Agora é hora de você rasurar a Bíblia. Vamos lá. Se você desejar. Efésios 1, 17. Vamos lá. O 16 diz assim. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Lá vai. A quem oramos? É o primeiro tópico. Eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. A sua Bíblia deve estar escrito assim, que vos dê em seu conhecimento. Não olha para mim. Que vos dê em seu conhecimento. Essa expressão em seu conhecimento também pode ser traduzida assim, me dê algo para conhecer-te a ti mesmo. Em outras palavras, eu estou orando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que me dê o Espírito. Para quê? Para eu poder rodar, pular? Não, para conhecer ao Senhor mesmo. Para eu conhecer ao Senhor mesmo. Muito obrigado. Obrigado por essa pedagogia. Olha para cá agora para mim. Obrigado. Então, parece a coisa meio sem sentido. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, Senhor, me manda o Espírito, porque o Espírito ser-me-á capaz de conhecer a ti mesmo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu, por mim mesmo, não conseguirei lhe conhecer. Agora, será que para eu lhe conhecer, o Senhor mesmo pode dar o caminho? É isso. Senhor, será que para eu lhe conhecer, o Senhor mesmo pode me dar o caminho? Vou repetir de cabeça. Eu estou orando ao Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da glória,
que me dê o espírito de sabedoria e de revelação para conhecer Ele mesmo. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso aqui é para quem é crente. Ele está dizendo o seguinte: Deus, eu só vou conseguir conhecer o Senhor se o Senhor facilitar a minha vida. Se o Senhor não facilitar a minha vida, eu não tenho, atenção, eu não tenho cognição suficiente, não vai ter ciência suficiente, não vai ter entendimento suficiente, não vai ter professor qualificado o suficiente. Então, isso aqui é para dar glória. Isso aqui é para dar glória. É o próprio Deus falando assim: eu queria fazer uma brincadeira porque eu gosto de fazer isso. Papai e mamãe sabem disso, né? Vou me afastar um pouquinho aqui da câmera. Papai e mamãe sabem disso. Vai brincar com o filho de pega-pega. Aí ele tem um pé 44, vai para o fundo de uma sala e a cortina está deixando assim o pé dele. Irmão, pode parecer brincadeira, mas é assim que Deus fez com a gente, glória a Deus. Mestre André sabe disso. Irmão, onde é que está Deus agora? Deus é oculto e inacessível, todo mundo sabe disso. Por que Deus, digamos assim, não se demonstra? A gente não tem matéria e substância para poder suportar a aparição de sua pessoa. Então, ele quer se demonstrar para nós, mas como se fosse um pai brincando com o filho, querendo brincar de pega-pega com o pé 44 aparecendo, que é para poder facilitar. O filho vai ver: papai, eu sei que o senhor está na sala, papai, eu sei que o senhor está atrás da cortina, mas eu não te vejo, mas eu vejo o seu pé porque o senhor se deixou aparecer. O Senhor está aparecendo. Então, irmão, pelo amor de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre a iluminação, são pegadas do próprio Deus, que sabe que é uma substância inacessível e inocular diante dessa substância a qual nós sobrevivemos, mas vai dando pista, vai dando pegada, ele vai deixando os seus rastros para que a gente possa seguir, até estar diante de Deus enquanto pessoa. Alguém deseja isso aqui, irmão? Não é a nossa esperança, meu Deus do céu. O que significa dizer que o Deus que deseja ser conhecido, ele não somente deu a ordem para ser conhecido, ele está dando tudo para se fazer conhecido. Em outras palavras, como a gente costuma dizer na oratória, só não vê quem não quer. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Agora, vou deixar para a irmã Esther, que é uma baita de uma mestre. Lá vai a notícia. Não será possível conhecer a Deus sem Jesus. E digo mais. O Deus de Jesus não quer ser conhecido sem reflexo em Jesus. Isso aqui é teologia. Ser inteligente. Os discípulos estão querendo ver ele tentar melhorar. Os discípulos estão andando com Jesus porque estavam interessados em Jesus ou no Pai dele? No Pai. Pouca gente sabe disso. Eu estou andando com o filho. Chegou a hora de ver o pai? Filho, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o... Aí Jesus o tempo todo: rapazes, quem vê a mim vê o pai. Quem olha para mim, olha para o pai. Não fica chateado comigo, não. Os discípulos estavam olhando para Jesus ali, mas estavam querendo ver quem está atrás. Chega o momento áureo do ministério de Jesus. Filipe, Natanael, Tomé e o Judas. Vamos parar com a conversa. Cadê o Pai? Irmãos, eu fico feliz, estava falando com o pastor André Felipe. Participar disso aqui nessa manhã é esperançoso para mim. E eu te digo, mestre André sabe disso. Onde, em que igreja, no Rio de Janeiro, a essa altura, a essa hora, está sendo falado o que nós estamos falando aqui? Sabe por quê? Porque todo mundo acha
que os discípulos estão olhando ali para Jesus, satisfeitos em Jesus. O que Jesus quer dizer é, esteja satisfeito em mim, porque eu sou o acesso ao Pai. Então, os caras estão andando com Jesus, mas qual é a intenção deles? Qual é a intenção deles? Dá para mostrar ele agora? Vai chegar a hora de ver ele agora. Ele, calma. Aí olha o mistério oculto. Por isso que Paulo não ora para Jesus. Ele, Deus, eu estou orando ao Senhor, que é todo poderoso, para que o Senhor mande o espírito de sabedoria e de revelação para a gente poder conhecer o Senhor. Mas eu já sei como se conhece o Senhor. Eu conheço o Senhor por meio de Jesus. Agora acontece que a turma está compulsiva por querer saber quem é Deus, que acaba não entendendo que quando eu vejo Jesus, eu já vejo tudo o que de Deus pode se corporificar. Aula de trindade, hein, gente? Isso é que é aula de trindade. Quando você coloca isso tudo na sua devoção, olha aqui, devoção trinitária organizada. Eu digo que você subiu de nível. Vou dar uma dica. Melhor momento para a gente poder tratar sobre essa devoção trinitária organizada é na oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, falo no Espírito, com fé. A fé me conecta ao Espírito que intercede por mim, ao Filho que é mediador da minha conversa, e o Pai que é quem resolve o meu problema ou não. Então está aqui, ó. Paulo nos ensina a ter uma devoção trinitária organizada em tudo na vida cristã, especialmente na oração. Então vou passar aqui para não tocar no tema do outro palestrante, só para você entender que tudo que de Deus permaneceu oculto, revelou-se na pessoa de Jesus. Acontece que os caras não queriam. Pergunta para mim por quê? Gente, eu sei que isso aqui é um pouquinho de retórica, mas não é para perturbar, é para envolver. Pergunta mais alto, por quê? Porque o judaísmo não tem compreensão de fé trinitária, só monoteísta. Eu nunca fui a Israel. Quem for a Israel, vai lá em Israel e conversa sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Soldado israelense, vai rir de você. Conversa com o muçulmano sobre trindade. O cristianismo é a única religião no planeta que acredita em três, que não são três. É um Deus uno, que é trino, trindade. E se explicar mais, me confundo. Agostinho disse isso. Tente explicar a trindade, vai perder a cabeça. Não é perder de degolar, parafuso. Agora tenta negar, perde a alma. Falei, Agostinho, caramba. Tente explicar a trindade, vai chegar um momento que não vai bater. Tente negar, perde a alma. Então escute isso e acredite no que eu estou te dizendo. Judeu não acredita em trindade, ainda hoje. Hoje é dia 10? 11? Hoje, dia 11, se você for a Israel e conversar sobre trindade, um dos principais fatores que obstruem o avanço do cristianismo é a doutrina da trindade. Conversa com um árabe, um muçulmano. Eu sou muçulmano, tudo bem, prazer, eu sou cristão. Vocês acreditam em trindade, que é uma palavra que não está na Bíblia, mas eu acredito, já deixei isso claro, ok? E você tem sentenças e mais sentenças no Antigo Testamento da proibição do próprio Deus a respeito de qualquer outro Deus. Aí, escuta só, tá Paulo, tá os apóstolos, todo mundo, Jesus dizendo, tá me vendo aqui? Eu sou o homem. Caramba, só andando para ver. Só caminhando para ver. E vou dizer mais. Eu estou passando, eu vou informando. Não diria isso em outra igreja. Isso porque vos estimo.
E não sei se diria isso se estivesse em outro ambiente. Acredite se quiser. Um único que confessa que Jesus é Deus nos 4 evangelhos. Sabe quem é? Começa com T. Tomé, o incrédulo. O Tomé é o único. Você consegue colocar um texto bíblico aqui? Tirar e colocar um texto bíblico? Beleza. Então, como eu tenho tempo ainda, estou passando. Você acha que essa informação é interessante? Diga amém. Posso informar? Diga amém. Valeu, obrigado. Então, vou mostrar para vocês aqui. Evangelho de João, capítulo de número 20, por gentileza. Evangelho de João. Você pode abrir também para você conferir, tá? Eu tenho tempo e eu estou muito seguro aqui do que eu estou dizendo. Evangelho de João, capítulo de número 20. E o versículo é o versículo de número 27. 27. Então, nossos amigos vão tirar aqui e vão botar o texto bíblico para nós. João, capítulo de número 20. E o versículo é o versículo 27. Se você achou na sua Bíblia aí, me diga amém. É dito assim. É impressão minha ou ele andou sozinho? Tu se converte, hein, cara? Tu se converte. Brincadeira. Foi? João 20. E o versículo... É o versículo 27. João 20, 27. Muito bem, eu vou ler aqui que a gente ganha tempo. Mas obrigado, cavaleiros. Vão colocando aí, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu entendo que ao vivo assim é assim mesmo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. No lado aqui, porque é o lado de Jesus. Não seja incrédulo, mas seja o quê? Crente. Calma. Versículo 28, pode colocar para mim, por favor? E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Vou explicar. Quando Jesus aparece para os 12, bota o dedo. Bota o dedo. Diz o texto bíblico. E se alegra. És o Filho de Deus. Filho de Deus não quer dizer que está chamando de Deus. Esse é o engano de muita gente. Vai ver. Mas Douglas, eles estão confessando Jesus o tempo inteiro. Sempre como Filho de Deus, sempre como Messias, sempre como ungido, sempre o Filho do homem, sempre o Filho de Davi. Deus não. E aí, meu amigo mestre André, por ironia do destino, a roda gigante roda, o mundo dá voltas. Olha quem é que é. É uma novela? Quem é que vai reconhecer? O incrédulo, cara. Bota a tua mão aqui, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Aí ele diz: olha para mim. Esse Senhor meu aqui é o Deus meu. Esse Senhor meu aqui, carne e osso, naquela ocasião. Esse Senhor meu aqui é o oculto. Oh, glória a Deus. Esse daqui é o oculto. Senhor meu e Deus meu. Aí eu imagino, não está na Bíblia, Jesus olhando assim: Tomé, salvo pelo gongo, Tomé. Bom, vou sair daqui porque eu já estou falando. Se você quiser acreditar no que eu estou te dizendo, vai por mim. Estou falando besteira, não. Todo mundo confessa a divindade de Jesus, mas sempre na segunda pessoa. Não é segunda categoria. Ele é o Filho, ele é o Filho do homem, ele é o servo sofredor, ele é o Filho de Davi. Isso não quer chamar de Deus. O único que trabalha esse tema é o Evangelho de João. Aí só para poder informar que eu estou passando. Ou seja, está fugindo do tema. Eu sei o que eu estou falando, mas estou passando, não vou deixar a ponta solta, como disse o pastor Jaime, não vou deixar o fio desencapado. Quais são os primeiros versículos do Evangelho de João? É mostrar que esse era o Deus que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Então ele já está dizendo isso no capítulo 1, versículo 1. E vai tentar provar até o finalzinho do Evangelho o quê?
Esse que eu apresentei no capítulo 1, versículo de número 1, diametralmente falando, tem um incrédulo, mas incrédulo está crendo. Então, ou seja, o que ele está dizendo é, vou começar a falar desse Deus que se materializa em Jesus. Então, se o mais incrédulo dos 12 crê, será que tu crê? É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. Ou seja, qual é o exemplo? Gente, pasme, o mais incrédulo está crendo. Dá para vocês, brasileiros, creem? É isso que o Evangelho de João está escrevendo. O Evangelho de João está escrevendo o texto pensando na posteridade. Está pensando na posteridade. Ou seja, o que ele está dizendo é, se o pior dos discípulos, não é pior em termos de moral, dá uma colher de chá para Tomé. Dá uma colher de chá para Tomé. Ou seja, se o mais incrédulo está crendo, penso que as próximas gerações teremos pessoas menos céticas, talvez seja a palavra. Menos céticas do que Tomé. Por isso que eu digo para você, irmão. Estava falando isso ontem. Estou passando, acho que não posso deixar de comunicar. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de tanto avanço que colide frontalmente com a permanência na fé, que fé hoje é a principal obra que podemos dar a Deus. Hoje a gente está vivendo um tempo de tanto desconstrutivismo que permanecer crendo é a nossa maior virtude para esse tempo. Pastor, lamento, não consegui evangelizar ninguém. Tu crê, irmão? Se eu sou o pastor dessa pessoa, vai ser assim. Você não conseguiu evangelizar? Beleza. Mas tu continua crendo, irmão. Você continua orando, irmão. Você continua crendo em Deus, crendo na Bíblia, crendo na fé, crendo na igreja. Porque, meu irmão, não é brincadeira não. Hoje o que você tem de movimentos conspiradores que são ladrões de fé, não é brincadeira não. Então, assim, de certo modo falando, evangelizar, missionar, entre outros fatores que para nós evidenciam o nível de fé que temos, hoje se tornou secundário. Pelo menos para mim, é minha opinião. Ah, o Tiago vai me bater, porque o Tiago não gosta. Que negócio é esse, do que você falar esse troço? Fé sem obras é morta. Eu sei, Tiago. Tá, tô falando com morto não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A carta de Tiago. Se o Tiago tivesse aqui, o Tiago ia me repreender. Tiago, não. A fé se evidencia pelas obras. Mas, meu irmão, no tempo que a gente está vivendo hoje, se você não tiver nenhuma obra, mas se você continuar permanecendo, acreditando ao Senhor, tem até um texto bíblico. Posso usar, pessoal da mídia? Posso? Romanos capítulo 4, versículo de número 4, se for possível colocar, eu acho que é importante ler esse texto. Romanos 4:4. Alguém pode colocar na tela aí, por gentileza? Romanos capítulo 4, versículo de número 4. Quem está entendendo, diga amém. Quem está gostando de mim, diga amém. Legal, gente, importante. Ah, não tem nenhuma perspectiva narcisista aqui, não. Só para saber se eu estou me fazendo entender. Tá bom? Romanos capítulo de número 4, eu abro aqui então. Romanos capítulo de número 4. Se aparecer na tela, você me dá uma exortação aí. Olha só. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Olha o versículo 5. Mas aquele que não pratica. Mas aquele que não pratica. 5 agora. Mas aquele que não pratica. Mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Então vamos lá. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, eu não estou fazendo uma apologia para não praticar. Não estou fazendo uma apologia para não praticar. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, caso você não consiga praticar, você permanecer crendo. Posso errar na palavra, vou dizer que é suficiente? Eu não sei. Mas pelo texto bíblico e dentro desse momento que eu estou contando para você, uma avalanche de movimento que estimulam a descrença,
Permanecer crendo em Deus, nos dons espirituais, irmão, teólogo de alto calibre que ainda bate em dons espirituais. Não é para você ficar preocupado. Tanta coisa na teologia para o sujeito discutir, os caras vão hypados na internet para falar assim, ó, dom de cura já acabou, milagre já acabou, manifestação de línguas acabou. Irmão, olha o banho de esfriamento que isso pode provocar, principalmente quando você compara o calibre grosso de quem fala. Porque aí o cara vai pegar assim, com muito respeito, tá, cavaleiros? Obreiros, com muito respeito. Vai pegar o pangaré da igreja e vai pegar o camarada que é famosíssimo na mídia, o cara vai acreditar no pangaré? Não vai. Porque ele vai falar assim, quem é esse pangaré? Quem é esse pangaré? E eu quero deixar claro para vocês que eu sou um dos pangarés. Para não dizer que eu estou sendo ofensivo. Eu estou falando sério. A pessoa compara. Isso é errado. O que eu estou falando aqui é errado. Mas é a leitura que o pessoal está fazendo. Aí desconsidera a irmã ou irmão, mili na igreja, mili, crente que dá testemunho, moço do bem, tem 2 dentes, um para doer, para abrir garrafa, mas tá ali. Mas não, aí pega o da mídia, aí porque tem não sei quantos mil seguidores, assim, tá vendo? Aí bota o pangaré da igreja no bolso. Eu sei o que é isso. Você dá aula de escola dominical, aí você está ali, estudou, se preparou, qualificou, aí aparece um jovenzinho. Pastor, porque ontem eu assisti um vídeo, o vídeo está com 300 milhões de views. Em que o comunicador fala isso. Ela fala assim, cara, eu estou no meu Instagram, eu posto, eu mesmo curto, eu mesmo comento, eu mesmo compartilho, eu ainda me marco. Aí o cara vai pegar assim, cara, o teu Instagram diz quem você é o que é que é. André, sim ou não? Não é o que o pessoal está falando. Eu não estou dizendo que eu concordo, não. Eu estou dizendo que isso é errado. Mas é a leitura que o pessoal está fazendo. É a leitura que o pessoal está fazendo. Então, caso você não consiga ser frutífero, pelo menos permanece crendo. Quem acredita nisso, diga amém. Irmão, a minha oração ontem e a minha oração hoje, falei assim, Senhor, não deixe que a teologia ou que qualquer outra ciência roube de mim a devoção, roube de mim o quebrantamento, roube de mim a permanência na igreja, roube de mim a comunhão que eu preciso ter com o meu semelhante. Alguém deseja isso também? Diga amém. Pelo amor de Deus, meu irmão, porque tem, repito, para a última vez, uma conspiração que vem feito uma avalanche que é um movimento de descrença, e só por graudão. Muito bem. Deixando tudo de lado, voltando porque nos interessa. Obrigado, tá, gente? Coloca aqui o slide para mim, por gentileza. Obrigado. Vamos lá, voltando aqui. Então, Paulo está orando pelos cristãos efesinos, pedindo uma devoção trinitária organizada. Eu acho que você entendeu isso, tá? Falar pela última vez só para a gente retomar. Então, não é que Paulo não acredita em Jesus. Ele acredita que Jesus é o acesso ao Deus oculto. Jesus, ele é o acesso ao Deus oculto, beleza? Então, eu oro ao Pai de Jesus para que ele mesmo dê o mecanismo que é o espírito de sabedoria e de revelação para o conhecimento dele mesmo, que agora, Senhor, é muito para mim. Sempre ouvi e li a respeito do Deus oculto. E agora eu não estou minimizando, esse Jesus de Nazaré é quem nós devemos associar como Deus? Para Paulo, um desafio. Para nós não é. Por que para nós não é? Porque desde a gênese da Assembleia de Deus e de Madureira e do cristianismo, a gente já pegou uma compreensão trinitária. Então eu não tenho dificuldade de me relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Agora, o judeu tem até hoje, o árabe tem até hoje. O que eles têm em comum? Todos eles têm o mesmo pai da fé, igual o nosso, que não é Jesus. Começa com A. Abraão. O que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm em comum? O mesmo pai da fé. Tá bom? Eu falo meio irado assim, mas não estou irado não, tá? Estou na benção. Vamos lá. Muito bem. Já entendemos a quem nós oramos. Agora vamos chegar no tema da minha fala. O espírito de sabedoria e de revelação. Ou a iluminação do crente. O que nós oramos? Vamos saber o que nós oramos. Muito bem.
Paulo pede ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo que conceda em nome do Filho o espírito de sabedoria e de revelação observa como é que está em vermelho e sublinhado, no pleno conhecimento dele. Repita após mim, no pleno, fala um pouquinho mais forte, no pleno conhecimento dele. Uau, maravilha. Só, você já sabe, só é possível isso no Espírito, não é possível em outro lugar. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Não é possível em outro lugar, beleza? Só que se torna possível em Cristo. Que é isso que Paulo está tentando dizer. Notícia boa. Para de se contentar, ou para de querer buscar compulsivamente a invenção da pólvora ou da roda. Vou dar um exemplo claro. Eu falo isso em tudo que é lugar. Estou dando aula de teologia, uma aula boa, uma aula sensata, eu acho, ou pelo menos achava. O aluno se levanta. Pastor, posso fazer uma pergunta? Claro, meu irmão, pode. Pastor, Adão teve umbigo? Eu vou exemplificar, gente, é porque eu gosto desse trem, com muito respeito. Com muito respeito. Você imagina, eu estou dando aula, pastor André Felipe, uma aula sensata. Porque, irmãos, a cristologia e tal. Pastor, o que eu imaginei, mestre André? Esse cara vai fazer uma pergunta dentro do tema. Ele se levantou e embarcou. Adão teve umbigo? Falei assim, meu irmão, eu estou falando há 50 minutos e eu não estou falando disso. De onde saiu essa pergunta? Porque na minha aula você não está. Eu falei errado. Na minha aula você não... Porque eu não estou falando disso. Você se levanta e ele se levantou assim. Foi com cortesia? Foi. Mas assim, a minha perplexidade é que ele levanta e não perguntou nada do que eu estava dizendo. Ele quer perguntar nada mais, nada menos sobre a construção do primeiro homem. Não tem ninguém antes dele. O Adão é o primeiro. Por que você fala construção? Porque Adão não nasceu, você sabe disso. E essa é a razão da pergunta. Ô Douglas, se o homem não nasceu, esse cara não teve cordão umbilical. Se não teve cordão umbilical, esse cara não pode ter, cientificamente falando, esse cara não pode ter umbigo. Uau! Uau! Doutorado honoris causa. Doutorado honoris causa. Pastor, a pergunta é imbecil? Não. A pergunta não é imbecil. Mas assim, o que te fez pensar que eu, como professor, sou obrigado a saber se Adão teve umbigo? Não, a gente está rindo, mas assim, gente, querer saber sexo dos anjos. Ah, meu irmão, olha o texto dizendo, Paulo pede a Deus que conceda o Espírito para conhecimento do Filho ou de Deus. Não, vou repetir, gente, a gente não pode perder isso. Paulo está pedindo a Deus que dê o Espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Pai ou o Filho. O Pai, que é oculto e inacessível. Só que ele entende, não tem condição de conhecer o Deus oculto e inacessível se não for no Filho. Então contente-se com o Filho. Aí você tem o cara, Adão teve umbigo? Falei, meu irmão, você não deve estar satisfeito. Você não deve estar satisfeito com o que está aqui. Por quê? Porque a sua missão é investigar e a de Deus é de encobrir os negócios. Ô glória! Você deve ter lido isso em Provérbios. A causa do homem, o homem quer fuçar, o homem quer ser o inventor da coisa.
E a causa de Deus? A causa de Deus é encobrir. Repita após mim, encobrir. Fala um pouquinho mais alto, encobrir. Porque quando Deus encobre as coisas, Ele está tentando deixar claro para a ciência, para a NASA, para tudo isso aí, ó. Está aí o mistério da ciência, né? O que significa dizer que eu estou anterior a tudo isso aí. Não sei se você viu, saiu agora há pouco tempo no National Geographic. Sou intelectual não, tá? Mas eu assisti. Descobri agora que a água do planeta é anterior à criação do Sol. Tirei onda. Falei, como é que é? Aí eu olhei, falei, ah é? Então se descobriu que a água do planeta é anterior ao Sol. Falei, meu Deus, o planeta é mais velho do que o Sol. Eu falei, eu já li isso em algum lugar. Na Bíblia Sagrada, no princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, até que ele disse o primeiro haja. Escuta, então, antes dele dizer o primeiro haja, já tem planeta, já tem água. O Sol é criação do quarto haja, tu lembra disso? O Sol é criação do quarto haja. Falei, rapaz, eu não sou da ciência, não sou da comunidade científica, mas a Bíblia já está dizendo que a água é, de fato, mais velha, mais antiga do que o Sol. Quanto tempo? Pelo menos 4 dias. Agora, se são literais, briguem você. Quem acredita? Até o Pangaré. Pô, tu me chamou de Pangaré, mano. Brincadeira, eu dando o meu melhor aqui. Tudo bem, mas eu sou mesmo. Mas quem entendeu, diga amém. Eu entendi, tá, irmão? Entendi. Hein? Quem entendeu, diga amém. Então, assim, irmão, e eu gosto de fuçar as coisas. Eu gosto. Quem me conhece sabe. Eu gosto de fuçar as coisas. Estava conversando ali no momento introdutório ali com os pastores. Eu gosto. Agora tem limite, tá? Tem limite. E onde está o nosso limite? Repita comigo assim, Jesus. Beleza. Vamos dar um exemplo clássico. Um prefeito, mal-humorado, num dia ruim, chamado Pôncio Pilatos. O que é a verdade? Não sabe? Faz alguma coisa para te ajudar, Jesus. Faz uma coisa para o Senhor se ajudar. O que é a verdade? Pilatos, em busca de uma verdade última, intermediária, eu não faço a mínima ideia. Se eu sou, de maneira retórica falando, eu me contento com Jesus sendo a minha verdade. Você também, diga amém. Então dá um recado na sua congregação, para aquele pangaré jovem e adolescente. Tem que falar. Que fica em busca de conhecimento, todo marrentinho. Eu sou professor toda semana deles. Toda semana. Porque, pastor, porque também saiu matéria. Porque também saiu matéria. Porque também saiu matéria. Cara, você só não entendeu que tudo que está em oculto para além de Jesus não nos interessa. É uma verdade provisória, bacana até de se admirar. Bacana, legal. Mas se você não conceituar Jesus como o lugar onde todas as coisas ocultas são decifradas e para além dele não nos interessa, vai se empenar. Aí o cara vira ateu, vira agnóstico, vira muçulmano. Agora tá essa onda aí. Sai da igreja, virei judeu, virei muçulmano. Não, agora eu virei comunidade tal, comunidade tal, comunidade tal. Tudo porque relativiza Jesus. Então, vou repetir porque eu acho que isso aqui é importante. Paulo quer o espírito de sabedoria e de revelação para conhecer quem? O pai ou o filho? Maravilha! Mas ele sabe que não é possível conhecer o pai porque o pai ainda está em oculto. Então, beleza. Então, para eu conhecer o pai, o filho. E acabou. Muito bem. Vamos avançar. A hora voa. Muito bem. O que ele entende? Ou seja, chegamos à parte que nos interessa. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Chegamos à iluminação. Então, peço que ele, Deus, que faça pelo Espírito iluminação sobre mim para conhecer-me, ou conhecer-te, ou conhecer-lhe, o Filho. Então, vamos lá, para chegar no tema da iluminação. Não é possível conhecer o Filho sem uma autorização do Pai
e sem o professor do filho. Acho que o professor inventei aqui agora. Então, não é possível conhecer o filho se não for, a autorização do pai e as pisadas dadas pelo próprio pai, o Espírito. Para que esse conhecimento deve me levar a quê? Chegamos no coração do meu tema. Lá vai. Uma coisa que me deixa bravo. Pentecostais. Perdão. O nosso conhecimento não é um conhecimento transitório. Então Paulo não está falando de uma iluminação do Espírito para eu conhecer filosofia, teologia, história, ciência, geografia, política, cosmovisão. Não é isso não. Então é a experiência com o Filho. Então é a iluminação do Espírito que vai iluminar o meu coração, que no judaísmo é a sede da razão e não da emoção. Só uma informação porque eu estou passando. Eu gosto da antropologia judaica, porque a antropologia judaica, ela considera o lugar onde o homem sente Deus nas vísceras, que o Antigo Testamento, para ele não colocar por extenso cada uma das vísceras, ele coloca de maneira resumida entranhas. Entranhas, lembra disso? Por isso que Paulo diz, eu peço que vocês sejam amáveis, de entranhas de misericórdia, de entranhas de benignidade, de entranhas. O que são as entranhas? As vísceras, os órgãos. Então, os órgãos, na antropologia judaica, é o lugar onde Deus se manifesta. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi há pouco tempo, no rim. Falei, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Se você observar alguns salmos, de Davi, inclusive, sempre que Davi está com medo e ora a Deus pedindo encorajamento, ele pede, Senhor, fortalece os meus rins. Alguém já leu isso em alguma parte da Bíblia Sagrada? Levanta a mão. Maravilha, obrigado. Aí, caramba, estranho. Aí ele, Salmo 39 tem um exemplo, Salmo 137 tem um exemplo. Fala, rapaz, ele pedindo fortalecimento no rim. Fortalece o meu rim, fortalece o meu pâncreas, fortalece o meu fígado. Falei, meu Deus do céu. E o meu fígado está precisando mesmo. Tá mesmo, cara. Literalmente está. Né? Fui ao médico, a notícia não foi boa. Mas tá sossegado, vamos me cuidar. Em nome de Jesus, amém? Ninguém deu amém. Quer que eu me lasque mesmo, né? Tudo bem. Tudo bem. Aí você entende. Aí eu lendo o livro de antropologia, aí ele falava da seguinte maneira, olha, quando você sente medo, você está num ambiente de medo, de ansiedade, de pavor, ou de terror, ou de tremor. O que você tem vontade de fazer? Ir ao banheiro o tempo todo. Ir ao banheiro o tempo todo. Ir ao banheiro o tempo todo. Porque você está num ambiente de tensão. Eu queria falar assim, mas as irmãs não vão me impedir. Eu fui pregar numa igreja. Pensa num dia que me deu medo. Medo. Eu preguei na sede da Penha. Pastor Silas na igreja. Meu irmão, quando eu vi o homem, eu gelei de medo. Aí fui nervosíssimo. Um santuário gigante. Você só vê pela televisão, conhece amigos. Quando é você, você está ali do lado do homem. Fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui? E ele está virado no dia. Porque na noite anterior ao congresso, era o pastor Jeremias Pereira, que é muito amigo do bispo Abner, né? Caiu um pé d'água na penha. Mas caiu um pé d'água na penha. Não foi ninguém na igreja. E aí, eu estou sentado, gente. Sentado, o pastor Silas sobe, pegou-lhe o microfone, mas arrebentou a igreja. É uma oferta cara, passagem aérea, para conseguir a agenda que esse homem é um desafio, esse homem é muito requisitado. E vocês não veem? Aqui não sobe qualquer um, não. E quem é o próximo? Você acha o quê?
Você acha o quê? Que a gente não tem critério? E ele começou a subir a régua. E quem estava ali sentado? Agora está com pena, né? Eu entrei num estado de... Estou falando a verdade, estou confessando para você, poderia não dizer. Eu entrei num estado de pânico e de medo, que eu achei... vou dizer no português, claro. Eu achei que ia me mijar. Eu estou falando de verdade. Eu entrei num estado de pânico, que eu falei assim, o homem está irado. Não vem ninguém. Por que caiu um pé d'água na perna? Eu não boto nenhum aqui. Que não sei o quê. Que para chegar aqui é um critério esse. E tu está aqui, ó. Falei, Senhor, o meu espírito tem que voltar, Jesus, tem que voltar. Meu amigo, eu fui no banheiro, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Aí saia nada. Porque só era o medo. Ou seja, agora a gente entende como Davi pede encorajamento no rim. Porque quando você está com medo, sabe onde o medo é sentido? No rim. Falei, meu Deus. Aí eu li isso no livro. Falei, caramba, agora faz total sentido. Irmão, eu não sei se as mulheres é assim, mas os homens sim. Quando a gente está com medo, quando está com terror, quando está com pânico ou com ansiedade, não é isso que dá vontade. Toda hora dá vontade de não sai nada. Não tem urina para sair. É porque você está tão contraído por causa do pânico, do medo, aquela coisa toda. Aí olha como é que, irmão, isso aqui é para aquele que gosta de investigar. Aí você dá uma lambada. Isso aqui é científico. Isso aqui é ciência. Essa informação aqui é ciência. Aí você vê o salmista pedindo, Senhor, me encoraja nas entranhas. Só que o tradutor não coloca especificamente o órgão. Então coloca o quê? Vísceras ou entranhas. Vísceras ou entranhas. Vísceras ou entranhas. Mas se você pegar um texto mais próximo dos melhores manuscritos, você vai ver, é o pâncreas, ou é o fígado, ou é o coração, ou coisa do tipo. Quem entendeu, diga amém. Fala mais alto, amém. Por que eu dei essa volta toda? Meu tempo está ali ainda. Por quê? Porque ele está pedindo o seguinte, abra os olhos do coração. Então, iluminando os olhos do coração. Porque coração, na antropologia judaica, não é sede de emoção somente. Deu para entender? Então, ou seja, esses lugares são epicentros da manifestação divina. Então, essa iluminação, repito, não é para te fazer mais inteligente, é para ter mais e melhor conhecimento do Filho. E se contentar com o Filho, porque o Pai só será possível de ser visto na eternidade. Nem para Moisés ele apareceu, gente. Eu acho que você não é melhor que Moisés. Acho não, tenho certeza. Mas também não é pangaré. Deus falou para Moisés, vai passar? Você não vai me ver. Só vai ver o reflexo, meu amigo. Deus de costa, né? Você só vai me ver assim. Porque, gente, Deus é oculto e inacessível. Mas revelou-se em Jesus, já está cansado de dizer isso. Então, peço que Ele ilumine os olhos de vocês, para que saibam qual é, agora aqui, três lições. Então, a iluminação do Espírito Santo. Para quê? 3 dimensões. Tá bom, são só essas 3? Não. E aí, mestre André, que também já é um habilidoso em teologia sistemática, sabe que isso foi apropriado na teologia sistemática para poder dizer que isso é o que suplanta o conceito de revelação. Ninguém pode ter mais revelação. Ninguém. Tudo que se tem a partir do fechamento do cânon é iluminação. Logo, a iluminação não é para te fazer mais inteligente, tá, crente? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o texto é difícil, o texto é complexo, o texto é assim, o texto é assado, Senhor, ilumina-me, para quê? Para conhecimento do Filho. Ilumina-me, Senhor, para o conhecimento do Filho. Então é um equívoco as pessoas dizerem que Deus está trafegando sobre esta compreensão para dar sabedoria. Não precisa passar por essa dinâmica para pedir sabedoria. Tu não precisa. Pede a Deus sabedoria na sua oração devocional e comum. Senhor, me dá sabedoria. Agora, iluminação para Paulo é outra coisa. Outra coisa. Vamos continuar.
Então vamos lá. Para quê? Primeiro, eu preciso entender a minha esperança. Então eu coloquei aqui em azul e sublinhado, vai facilitar. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam 3 fatores. Primeiro, a esperança da vocação. Vou falar já, em 10 minutos. Outra, a riqueza da glória. Não são riquezas, está no singular. Riqueza da glória. Para que conheçam a suprema riqueza da glória do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo, a eficácia da força do seu poder. Coloquei ali já a colinha para poder nos facilitar. Então, eu recebo iluminação da parte de Deus, por meio do Espírito, para conhecimento do Filho, autorizado pelo próprio Deus. Ótimo. Para quê? Primeiro, esperança da vocação. Já até trouxe uma definição. É o que se espera da posição a que ocupamos em Cristo. Eu coloquei ali passado, esqueci, era colocar no passado. Eu escrevi errado. Então, é o que se espera da posição que ocupamos em Cristo no passado, depois de sua morte. Atenção para isso aqui, hein? Vou pegar uns crentes aqui. Entenda e não esqueça. Tenho falado isso nas minhas aulas e nos meus encontros sobre o Apocalipse de João. Eu acho que eu trouxe o meu livro do Apocalipse de João no ano passado, trouxe de novo, vou anunciar. Para você comprar também, mas não é que seja essa a minha intenção, pelo menos agora. Minha intenção é informar, e se você desejar aprofundar, você vai me abençoar e vai ser abençoado. Mas, pelo amor de Deus, a nossa vitória, a vitória da igreja, eu vou te ensinar agora porque que você é mais do que vencedor. Sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós fazemos parte de uma vitória já conquistada. E essa vitória já conquistada não depende do presente nem do futuro, gente. Tem muita gente que acha que Jesus ainda deve estar fazendo isso aqui para poder vencer. A vitória da igreja, ela não está baseada nem no futuro, ou seja, quando ele chegar, porque quando ele voltar, ele vai pegar os mares, ele vai pegar o chifrudo, ele vai pegar. Tudo bem, só que isso nada mais é do que a perpetuação de uma vitória já conquistada no passado. Onde Jesus Cristo venceu? Na cruz do Calvário. Quem acredita, diga amém. Graças a Deus, achei que você ia duvidar. Então, ele venceu na cruz do Calvário. A sua vitória, portanto, está ligada ao passado. Essa vitória ligada ao passado já me condicionou a ocupar um status. Atenção que eu coloquei em azul. Eu já pertenço a um status. O status de filho de Deus, o status de cristão, o status de filho de Deus, propriamente, entre outras questões. Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, estou orando ao Deus para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que possa fazer conhecimento do Filho, e conhecendo o Filho vai conhecer imediatamente o Pai. Para quê? Para que vocês saibam a vocação a que vocês estão. O que Paulo está pedindo é o seguinte, gente, uma vez que eu entendo o Cristo que pertenço e o Deus a quem sirvo, isso me confere um status. E não é status você, não é isso não. E qual é esse status? É a posição que nós estamos. Que posição é essa? São várias. Uma delas é filho de Deus. Outras é a gente estar completamente impermeabilizado do contato com as trevas, se assim a gente permanecer. Então, esse status, ele precisa ser imediatamente alcançado por nós e potencializado. E aí eu te digo, atenção, por que eu disse o Apocalipse de João? Presta atenção aqui, caramba, a hora já foi. Você lembra quando Jesus aparece no capítulo 19 do Apocalipse de João? Todo mundo está de branco, os santos, os que vêm do céu, todo mundo está de branco. Só ele que está com a roupa o quê? Encharcada de sangue. Apocalipse 19, lembra lá? Aí João olha, uau, todo mundo de branco. E só ele com a roupa encharcada de sangue. É claro que ali não é sentimento de vingança, não. É ele falando assim, tá bom, meu irmão, agora eu vou arrebentar tudo. Não é isso não. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos começar uma batalha agora, que é a tal da famosa batalha do Armagedon, né? Para a gente governar tudo, mas quem disse que eu vou vencer agora? Tanto é que a batalha ainda vai começar, e ele já está sujo o quê? De sangue, mostrando o quê? Meu filho, não pensa você que eu vou vencer agora não, eu já venci, faz tempo. Então, eu já venci faz tempo, só que agora eu vou governar, eu vou dominar o planeta. Quem entendeu, diga amém.
Então, meu irmão, Cristo me conferiu um status. E esse status me dá privilégios e me dá deveres. E não tem nada de mercantilismo aqui. Esse status que Cristo lhe conferiu lhe dará deveres e também lhe dará direitos. E a gente precisa reivindicá-los. Isso fazendo uma oração e reconhecendo, evidentemente, a soberania de Deus. Amém, pessoal? Então eu queria que você falasse para essa pessoa que está do seu lado, assim, com muita educação. Você é vocacionado, meu irmão? Nós somos vocacionados. Segundo, olha o texto, número 2. Riqueza da glória da herança. Aqui que vai causar um burburinho. Se você acreditar nesse mortal que vos fala, amém. Em caso de dúvidas, tudo que eu falei aqui pode ser tecnicamente rastreado. Tudo que eu estou falando aqui pode ser tecnicamente rastreado. Riqueza da glória da herança. É o nosso status no futuro. Observe o vermelho. A primeira prerrogativa me liga ao passado. A segunda prerrogativa me liga ao futuro. Atenção. Riqueza da glória da herança. É nosso status no futuro, pois seremos herança de Deus. Seu galardão, o qual se manifestará comunitariamente. Ai, meu Deus do céu, não dá tempo para dizer isso. Tem muita gente que acha ou diz que Deus tem uma vocação específica para cada um de nós. E eu digo que, tecnicamente falando, não. Segura. Deus tem uma missão. Deus tem um projeto. Qual é o projeto? Governar o planeta. Retomar o controle do planeta. Ele está numa missão, nós chamamos isso em latim de missio Dei. Eu gosto dessa explicação, dessa expressão, missio Dei. Os católicos citam muito. Então, como Deus está engajado em uma missão, e a carta aos Efésios, supimpa para você entender isso. É a missão de Deus, a missio Dei. Qual é a missão de Deus? Retomar duas coisas que ele amou muito. O mundo, eu não sei se você está preparado para essa conversa, mas eu vou falar que eu estou meio à vontade. Irmão, tem gente que quando lê João 3,16, acha que Deus amou só as pessoas. E não é. Diz o texto bíblico que Deus amou o quê? Então Deus não ama só a pessoa que habita o mundo. Ele ama o mundo que acomoda a pessoa. Então Deus amou o mundo. Então Deus está fazendo duas missões agora, nesse sábado pela manhã. Ele está retomando a sua criação, porque há uma promessa sobre a terra. Qual é? Um dia a terra será saturada da glória de Deus. Sabe disso? Toda a terra vai ser cheia da sua glória. Toda a terra vai ser cheia da sua glória. Então assim, crente da Assembleia de Deus, se você é daqueles ou daquela que acredita que esse planeta vai ser explodido, não vai não, tá? Esse planeta não vai ser explodido, não. Se eu te disser para você que esse planeta é eterno, tu vai acreditar? Graças a Deus. Eu estou feliz, hein? Porque você vê os crentes falando assim, porque, meu irmão, porque isso aqui vai ser explodido, igual o Dragon Ball Z, sabe? Vai ser explodido, o planeta vai sumir. O planeta é uma bola de gude. Se eu disser para você que Deus está engajado em recuperar o planeta, eu vou tirar uma ondinha. Mas com educação. Deus criou o planeta. Criou Adão e Eva. Ó, Adão voltando aí. Criou Adão e Eva. Deus poderia falar assim para Adão. Adão, vem aqui. Todo final de tarde. Deus, todo finalzinho de tarde, ia até o Éden. Bonito, né, Adão? Se eu te disser que Deus tem interesse na terra, você vai acreditar? Vai. Se Deus tem interesse na terra, Ele torna esse povo signatário desse projeto, ou seja, você e eu. E qual é a nossa missão? Dar a terra para Jesus. Em outras palavras, a missão, a evangelização, ganhar gente, até esse planeta ser totalmente convertido e ser dominado por Jesus. Jesus, por sua vez, vai pegar e vai entregar para Deus. Quando entrega para Deus, diz o texto bíblico que Deus vai ser tudo em todos. E aí, lá vai a novidade dessa manhã. Eu serei a herança de Deus.
Porque normalmente o que a gente diz é que Deus é a nossa herança. Só que quando eu entendo que até Deus, mestre André Luiz, tem uma missão, então se ele tem uma missão, ele tem que ter herança e galardão pelo que fez. A sua herança e o seu galardão pelo que fez, está aqui. Eu sei que isso parece difícil. Por isso que a gente está estudando a carta aos Efésios. Mas quando ele fala que eu pertenço a uma dimensão de riqueza da glória e que eu sou uma herança, eu sou herança de quem? Quem é meu proprietário? Eu acho que você sabe. É Deus. Se Deus é meu proprietário, logo eu sou a herança dele. Então, se eu sou a herança de Deus, eu e você, significa dizer que Deus está em missão, e essa missão, por sua vez, se espalhará até que Deus seja tudo em todos. E o apóstolo Paulo diz: dá para você compreender que você é propriedade dele? Quem entendeu, diga amém. Terceiro e último. A grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, é o status do nosso presente como igreja, que captou sobre si o poder da ressurreição de Jesus. Então ele está fazendo uma ligação para nós, do passado, do futuro e do presente. Tudo isso iluminados pelo poder da glória divina. Atenção, estamos chegando à parte final. O texto designa o crente como herança de Deus. Por ele escolher, redimir, adotar e selar, somos suas o quê? Aí, irmão, fala um pouquinho mais alto. Somos suas o quê? Valeu, obrigado. Assim, sua propriedade está situada nos santos. Ele receberá inteiramente a sua herança quando os santos forem redimidos nessa terra e entrarem em sua presença. Portanto, não somente nós temos uma herança, que é o versículo 14, porque nós também temos a nossa herança. Qual é a nossa herança? É o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito como penhor da nossa herança. Então, a nossa herança é o Espírito. A herança de Deus, nós, como igreja. Por isso que isso aqui vai tocar num ponto que eu falei para vocês no início da mensagem. Será que eu sou tão zero esquerda assim, ou eu valho alguma coisa para Deus? Vale. Só você tem que encontrar a justa medida. Se ultrapassar a justa medida, soberba, vaidade, antropocentrismo e papapá, lixo. Agora, se você entender que Deus fez um baita de um investimento em você, e que você não pode ser negligente a esse conhecimento, primeiro, você vai entender quem você é, poderoso e poderosa em Deus, vai entender a sua vocação, que é o que Paulo está pedindo, e não somente vai entender quem é e a vocação, vai entender que sobre nós há um poder. Repita após mim, um poder, que é o poder da ressurreição. Irmão, só isso aqui dá mais um caldo, mas eu não vou. Não vou. Não, tá tudo bem. Vamos embora. Vamos lá. Por que nós oramos? Último slide. Paulo orou, pedindo a Deus encorajamento aos crentes de Éfeso, a fim de que tomassem conhecimento da dimensão de poder à disposição do fiel. Logo, os santos em Paulo é o lugar, escrevi errado, é o lugar onde tudo isso acontece. Lembra que eu falei no início para vocês? Onde tudo acontece? Deus, o homem, comunidade. Deus, lembra da tríplice dimensionalidade. Então deixa eu te dizer uma coisa e não esquece isso não. Todo esse status conferido a você não é para parar em você, é para que ele se realize em comunidade. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É o que nós fazemos toda semana na igreja. E aí te digo mais, encerra aqui. Quando a gente entende o que é ser igreja, a gente entende como a igreja é um mistério. Sabe o que é a igreja é um mistério? Porque ela consegue reunir em um só pensamento, quase nunca em um pensamento, mas deveria ser sempre em um só pensamento. Gente de classes sociais diferentes, tribos diferentes, condicionamentos humanos diferentes, todos nós erguendo pão e cálice, dizendo que somos um só em Cristo Jesus. Pronto. Ou status, beleza da vocação, herança de Jesus, sob a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Bom, se você entendeu o que eu disse, o Espírito me iluminou.
Se você não entendeu, talvez o erro esteja em mim. Tenho que buscar mais iluminação do Espírito para que me faça compreender. Mas se você entendeu, ou pelo menos pegou o esboço, daqui para frente, potencializa, que eu tenho certeza plena e absoluta que você vai ser mais abençoado. Você pode dizer amém? Amém. Aqui, aplaude. Dá um aplauso aí, dá uma moral. Fique em pé, por gentileza. Ok, muito obrigado. Eu quero, mais uma vez, nesse momento final, agradecer a todos os organizadores. Todos vocês. Agora não dá para falar o nome. E dizer a vocês que eu acho que vocês vão ter um intervalinho rápido. Acho. Tô certo, irmã? Não, então vai ser direto. Só para poder informar a vocês, não é almoço, é que eu não vou conseguir ficar no evento. Eu vou ouvir agora o pastor mestre André Luiz e acho que vou ter um tempo de comunhão com os irmãos, mas eu vou embora depois do almoço. Não vou conseguir ouvir nem a irmã Estede Freitas e o meu amigo pastor Bruno Albino. Por que eu estou dizendo isso? Porque você na saída vai ter a oportunidade de adquirir alguns livros que eu escrevi. Um deles é o meu livro sobre o Apocalipse de João. Ali na saída você vai ter a oportunidade de adquirir. E o meu livro sobre João Batista. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu faço um apelo ao seu coração. Cada livro custa R$40. Você tem toda a maneira de você adquirir ali cartão de crédito, Pix. Pix agora foi tributado, hein? E eu tenho certeza que você vai abençoar a minha vida. Você foi abençoado nessa manhã? Diga amém. Gente, você percebeu que tanto eu, o mestre André e outros, falando aqui o mestre André frequentemente, porque tem essa mesma linha da minha, assim. A gente trabalha com teologia. O que significa dizer que a gente trabalha formatando ou transmitindo os pensamentos já formatados. E vou falar para vocês assim com muita humildade. Quando em sua vida cristã você teve um contato com um pensamento explicado tal como hoje? Talvez nunca. E por que não? Porque isso são teólogos que fazem. Então você vai ter a oportunidade hoje de se encher um pouco mais. O melhor está lá fora, eu vou sair para poder pegar os livros. E você vai abençoar a minha vida e você vai ser abençoado. Valor do livro, R$40. Toda forma de pagamento ali você vai abençoar a minha vida. Obrigado, Deus abençoe. Até a próxima, permitindo o Senhor. Oh, glória a Deus.